sou a Aline Araújo e esse é o programa Pela Ordem, uma produção da OAB Nacional com as últimas notícias da advocacia brasileira. Estamos no ar. No programa de hoje, vamos saber tudo sobre o lançamento do curso online de Direitos Fundamentais. A parceria da OAB e do SEBRAE para o Encontro Nacional sobre o Empreendedorismo Feminino. Portas abertas. Você pergunta, a OAB responde. Defesa da Constituição. OAB atende seccional de Santa Catarina e propõe ação sobre cotas raciais. Seminário virtual da OAB debate o enfrentamento do trabalho escravo e do tráfico de pessoas. Artigo: Presidente Beto Simonetti defende a reforma do Judiciário. E a cobertura da primeira sessão do Conselho Pleno deste ano. Não saia daí. Pela Ordem, está começando. Em parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o Conselho Federal da OAB lançou o curso online Direitos Fundamentais, Teoria e Prática. Uma oportunidade a mais para se qualificar e ampliar os conhecimentos sobre um tema fundamental. O curso tem como foco o aprofundamento teórico e prático dos princípios que sustentam a dignidade da pessoa humana e a justiça social. A formação dará acesso a conteúdos que abordam o papel da advocacia na efetivação dos direitos fundamentais, a atuação do Poder Judiciário e do STF na sua proteção, bem como a relevância do Ministério Público na tutela desses direitos. O curso é ministrado por grandes nomes do judiciário brasileiro e já está disponível para toda a advocacia de maneira gratuita na plataforma virtual da ESA Nacional, no endereço que aparece no vídeo. Minhas amigas e meus amigos da advocacia brasileira, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Escola Superior da Advocacia Nacional seguem firme no compromisso de fortalecer a formação jurídica e qualificar cada vez mais o exercício da advocacia em nosso país. É com esse propósito que a OAB Nacional lança o curso Direitos Fundamentais, Teoria e Prática, uma iniciativa que nasce da necessidade de aprofundar o conhecimento teórico e prático sobre os direitos que estão no coração da Constituição e da própria democracia. Os direitos fundamentais sustentam a dignidade humana, orientam a justiça social e são instrumentos indispensáveis para a atuação diária da advocacia, seja na defesa das liberdades, no acesso à justiça ou na proteção de garantias individuais. Este curso foi ministrado por grandes nomes do judiciário brasileiro, como o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Edilene Lobo, do Tribunal Superior Eleitoral, e com a apresentação do Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, membro honorário vitalício da OAB. Um curso pensado para capacitar advogadas e advogados a compreenderem, aplicarem e promoverem os direitos fundamentais de forma concreta, conectando a teoria constitucional aos desafios reais da prática profissional. Convido toda a advocacia brasileira a participar dessa formação que reafirma o papel do advogado como agente essencial na efetivação dos direitos fundamentais e também na construção de uma sociedade muito mais justa. A OAB segue trabalhando para oferecer conhecimento, fortalecer a profissão e honrar a sua missão histórica em defesa da democracia. A OAB e o SEBRAE Nacional firmaram parceria para a participação conjunta na próxima edição do Movimente, o Encontro Nacional de Empreendedorismo Feminino. O objetivo é impulsionar as mulheres que trabalham dia e noite para fazer acontecer. O encontro acontece em março, no mês da mulher, e reunirá empresários, lideranças e instituições com o objetivo de promover o empreendedorismo feminino como instrumento de transformação social e econômica. A OAB participa do debate sobre políticas públicas e um ambiente legislativo mais favorável em busca de avanços normativos que possam favorecer o empreendedorismo feminino. Essa é mais uma parceria institucional do SEBRAE com a OAB. Bom, nós estamos aqui hoje no Conselho Federal da OAB
Nós somos do Sebrae Nacional e estamos aqui propondo uma grande parceria. Nós já temos algumas parcerias com o Conselho Federal da OAB em andamento, mas esse especificamente, ele visa um grande evento que nós estamos organizando, o Sebrae Nacional, juntamente com o Sebrae do Distrito Federal, em torno do empreendedorismo, de políticas públicas de apoio ao empreendedorismo feminino. Nós precisamos criar um ambiente legislativo que seja competitivo para as mulheres, um ambiente legislativo que favoreça os negócios das mulheres. E a OAB tem um grande cabedal sobre isso, tem um corpo técnico extremamente especializado e é muito importante. Além disso, o lugar de fala da OAB. A OAB é a casa da cidadania, é a casa da democracia. E para se discutir cidadania, democracia, representatividade, participação, nós precisamos ter juntos esta grande casa que tem feito tanto pela história do Brasil. Intervalo rápido, não saia daí. O quadro Portas Abertas é o seu canal direto com a OAB Nacional. Envie suas dúvidas para o número que aparece no vídeo e participe. Aqui as portas estão sempre abertas para você. Presidente, quais programas de capacitação e utilização profissional gratuitos ou de baixo custo a OAB oferece ou pretende oferecer para jovens advogados? Veja, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aliado às suas 27 seccionais, já oferece inúmeros cursos, que é de alcance nacional. Toda essa disponibilidade, o cardápio de cursos que nós temos oferecido a toda a advocacia brasileira, ela está disponível na aba da Escola Superior de Advocacia Nacional, no site do Conselho Federal da OAB. É um compromisso da Ordem dos Advogados permanente a capacitação de advogados e advogadas brasileiras. A nossa ideia é ampliar cada vez mais esse leque de opções e leque de oportunidades para levar a capacitação permanente à advocacia do Brasil. Presidente, como a OAB está atuando para proteger os advogados e advogadas em caso de desrespeito das prerrogativas profissionais no exercício da advocacia? A Ordem dos Advogados do Brasil tem atuado de forma inflexível quanto à defesa das prerrogativas da advocacia brasileira. Temos sido intransigentes. Temos rodado o Brasil com caravanas, com o nosso corpo de prerrogativas formado pelas comissões nacional e das seccionais e também a nossa Procuradoria Nacional de Defesa de Prerrogativas. Rodamos o Brasil, alcançando a advocacia onde quer que ela esteja, dialogando com os tribunais de justiça, dialogando com os poderes executivo e legislativo, aperfeiçoando legislação, mas atuando também pontualmente naqueles casos em que há a constatação da violação das nossas prerrogativas. Violar prerrogativas é crime e prerrogativas não é privilégio, é lei. Presidente, o que a OAB está fazendo para conter o golpe do falso advogado? Lamentavelmente, há no Brasil instalado um golpe que tem atingido a sociedade brasileira, se passando por advogados e advogadas para tentar burlar o sistema de justiça e também locupletar de pessoas que têm sido vítimas de forma corriqueira. A Ordem tem buscado a imprensa nacional para falar que há esse golpe em curso. Estamos apurando através de todas as seccionais que estão engajadas na apuração desse golpe que está instalado na praça. Temos tido contato com secretarias de segurança em cada estado, com o Ministério da Justiça, para que nós possamos, cada dia mais, identificar essas pessoas e desbaratar essas quadrilhas. Temos tido sucesso em alguns estados, com operações das polícias civis em alguns estados, atingindo o sucesso desejado, uma vez que temos a cooperação das pessoas que se apresentam como vítimas, com a ação incessante das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil e com o apoio intransigente do Conselho Federal. Nós temos desarticulado essas quadrilhas e essa tem sido o alerta, esse tem sido o alerta que a Ordem tem levado à sociedade brasileira. Doutora Rose, como a OAB enxerga o impacto da inteligência artificial na advocacia? E para a nossa atividade, é um risco ou uma oportunidade?
Essa é uma pergunta super interessante. A OAB tem analisado o impacto da inteligência artificial na advocacia com muito cuidado, mas especialmente com muita atenção para o treinamento dos advogados e das advogadas na utilização da inteligência artificial. O que nós pensamos é que a inteligência artificial, para além do medo que se traduz, pela sua utilização inicial, é uma oportunidade para a advocacia, mas, claro, deve ser utilizada com as reservas necessárias. A inteligência artificial não substitui o advogado e a advogada, mas, com certeza, a utilização dessa ferramenta pode tornar a advocacia mais qualificada e mais atrativa para a clientela. Então, a gente precisa, de uma forma muito cautelosa, mas de uma forma muito madura também, treinar a advocacia, cuidar da advocacia, para que ela utilize essa ferramenta como um adendo ao seu conhecimento, um adendo à forma como você lida com a sua clientela, um adendo à forma como você oferta os seus serviços, para o mercado. Doutora Rose, existe algum plano da OAB para modernizar e digitalizar mais os serviços prestados aos advogados? Os nossos serviços já são quase todos digitalizados, A Ordem atende um universo de 1.400.000 advogados e advogadas em todo o país e nós precisamos estar cada vez mais conectados. Agora mesmo nós estamos investindo cada vez mais em tecnologia para que as seccionais também ofertem esses serviços de forma informatizada e fazendo com que o advogado não precise, e a advogada não precise se locomover até a sua seccional para realizar atividades simples, como a busca de certidões, como a inscrição, o processo de inscrição mesmo na ordem. Então, a nossa ideia é que a gente possa cada vez mais otimizar esses processos e tornar tudo mais dinâmico, Nós temos uma vida muito corrida e nós precisamos cada vez mais ofertar e atender a advocacia de forma rápida, de forma célere, mas cada vez mais tecnológica. Doutora, quais ações a OAB Nacional tem promovido para apoiar a jovem advocacia e combater a precarização da profissão? Precarização da profissão e jovem advocacia são dois assuntos que caminham em paralelo, porque nesse universo de novos advogados e de novas advogadas que chegam ao mercado de trabalho, por vezes percebemos que a tabela de honorários não é observada em alguns casos, e isso não é culpa da jovem advocacia, em absoluto. O nosso papel e a nossa obrigação é cuidar da jovem advocacia. Em especial, nós agora aqui no Conselho Federal implementamos a ouvidoria da jovem advocacia para que possa cada vez mais escutar e entender quais são os anseios da jovem advocacia, como a gente pode chegar até a jovem advocacia, seja com cursos, seja com programas diferenciados no pagamento da anuidade, seja com treinamento para que o jovem advogado e a jovem advogada possa ingressar no mercado de trabalho com a qualificação melhor, e evitando, obviamente, a precarização da advocacia. A gente precisa compreender que a advocacia valorizada, a advocacia respeitada é o que trará a oportunidade para todas as pessoas que exercem essa carreira com tanto amor, e com tanta dedicação. Então, o Conselho Federal da OAB tem um olhar cuidadoso para a jovem advocacia, seja através da Comissão Nacional da Jovem Advocacia, agora da nova ouvidoria da jovem advocacia, e trazendo cada vez mais cursos, treinamentos, cursos práticos através da Escola Superior de Advocacia, para que os jovens advogados e as jovens advogadas ingressem no mercado de forma qualificada, podendo precificar os seus serviços como merecem. Atendendo à solicitação da Seccional Santa Catarina, a OAB Nacional entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, contra a lei que visava proibir a política de cotas raciais no Estado. A medida atendeu à solicitação da OAB Santa Catarina, que encaminhou parecer técnico ao Conselho Federal apontando inconstitucionalidades formais e materiais na norma. A análise da seccional foi conduzida pelas comissões de Igualdade Racial e de Direito Constitucional. A OAB sustenta que a norma compromete o princípio da igualdade material, ofende a autonomia universitária, a separação de poderes e o pacto federativo, além de configurar violação ao dever estatal de enfrentamento das desigualdades históricas. A ação destaca ainda que a legislação catarinense viola um tratado internacional de direitos humanos com estatura constitucional.
referindo-se à Convenção Interamericana contra o Racismo, internalizada com status de emenda constitucional. A Procuradoria-Geral da República pediu a suspensão da lei junto ao STF. O Supremo cobrou explicações ao Estado e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspendeu a lei. A política de cotas faz parte da Constituição Federal desde 2012, sendo responsável pela inclusão de milhares de alunos no ensino superior. Tudo começa com essa lei aprovada no estado de Santa Catarina, né? Ela é aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador. E a lei prevê a proibição de cotas raciais, né, para o ingresso na universidade pública estadual, nas universidades públicas estaduais. A lei, ela fere de morte um princípio constitucional sagrado, que é o princípio da igualdade material. Então, em razão da aprovação dessa lei, que é flagrantemente inconstitucional, que afronta direitos, que afronta a dignidade da pessoa humana, que afronta as políticas de ações afirmativas voltadas para a população negra, é que a OAB de Santa Catarina é acionada. A OAB se reúne, demanda ao Conselho Federal e o Conselho Federal ingressa dentro da sua competência com uma DPF, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental, justamente o preceito da igualdade, a DPF 7292. Fundada em quê? No que eu acabei de falar e mais em alguns outros elementos. Por exemplo, além da violação do princípio da igualdade, uma vez que o Estado de Santa Catarina entendeu que, por ter uma população majoritariamente branca, não precisa ter uma ação afirmativa para os seus 23% de população negra, ela afronta o princípio da não discriminação, da não discriminação em razão de etnia, raça, cor. Ela afronta também o princípio da vedação ao retrocesso. É importante lembrar que em 2012, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a DPF 186, que declarou a constitucionalidade das cotas nas universidades públicas federais. Em 2017, também julgou constitucional a DC 41, que declarou constitucional as cotas nos concursos públicos. A ação essa, inclusive, proposta pela OAB Federal. Então, a gente vê uma série de irregularidades, de inconstitucionalidade, melhor dizendo, na lei aprovada em Santa Catarina. A OAB ingressa com essa ação. Há também uma ação tramitando lá no Estado e, por hora, os efeitos dessa lei encontram-se suspensos. Mas a nossa esperança é que essa lei venha a ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e seja permanentemente revogada e extinta pelo Supremo Tribunal Federal. Intervalo rápido. Pela ordem, volta já. O Conselho Federal da OAB promoveu um seminário virtual contra o trabalho escravo e o tráfico de pessoas. O objetivo? Criar uma grande aliança nacional para erradicar de vez essa prática no Brasil. Com o tema Enfrentar, Responsabilizar, Reparar, Caminhos contra o Trabalho Escravo e o Tráfico de Pessoas, o seminário foi organizado pela Comissão Especial de Combate ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas e transmitido pela plataforma de eventos e canal no YouTube da OAB. Foram debatidas formas de conscientizar, prevenir e combater o trabalho escravo e o tráfico de pessoas, articulando uma rede intersetorial de resistência e enfrentamento a essas violações de direitos humanos, desarticulando correntes, garantindo direitos e consolidando protocolos de proteção integral às vítimas. Essa comissão importantíssima foi criada nesta gestão e o objetivo é criar uma rede intersetorial para conscientizar, para debater e para responsabilizar os que infringem, que agridem, que afrontam os direitos humanos com relação ao trabalho escravo e tráfico de pessoas. E nós realizamos um seminário que foi extremamente produtivo, muito importante. Reuniu mais de 1.000 participantes, foram exatamente 1.176 inscritos que debateram. Trouxemos a academia, trouxemos o Ministério Público e trouxemos o olhar dos ativistas. E fizemos um grande debate com uma participação muito grande de todos os estados praticamente do Brasil. Então, isso sinaliza para nós
que nós estamos não apenas no caminho correto, como nós estamos trabalhando para construir essa conscientização, debater um tema tão importante para nós e, ao mesmo tempo, tentar trabalhar para eliminar essa chaga na nossa sociedade. O trabalho escravo contemporâneo, ele está presente no meio rural e no meio urbano. Veja bem, quando nós vemos, por exemplo, a questão dos migrantes, os imigrantes, a questão do trabalho nas fazendas, nas empresas interpostas, por exemplo, de café, né? Então, isso aí tem um olhar que pouco vemos nós aqui das cidades, que é que por trás de toda essa cadeia produtiva tem uma exploração cruel da mão de obra, com o trabalho forçado, com o endividamento, com a falta de liberdade dessas pessoas. Com relação ao tráfico de pessoas, nós temos, infelizmente, no Brasil, algumas rotas de tráfico internacional de pessoas, quer para exploração sexual, quer para tráfico de órgãos humanos. Então, nós temos uma realidade que nós precisamos mostrar, debater e combater também esse crime. A nossa comissão, ela tem metas, digamos assim, nós especificamos vários objetivos e metas. Uma dessas é fortalecermos a nível de seccionais essas comissões. Então, nós temos o trabalho, a missão de, até o final do nosso mandato, termos as 27 seccionais com comissões de combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas. Além disso, é levar até a sociedade esse debate de uma maneira que haja o envolvimento de vários atores sociais, além do poder público, no combate a esses crimes. Em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, defendeu a necessidade de um debate sobre a reforma do judiciário. No artigo, o presidente da OAB Nacional ressaltou a importância de afastar narrativas generalizantes e de debater propostas de aprimoramento, a exemplo do Código de Ética, de mandatos e de limites às decisões monocráticas, sempre à luz da Constituição e das necessidades gerais de reforma do sistema. Beto Simonetti afirmou ainda que a OAB está preparada para contribuir com esse debate de modo técnico e isento, dando voz à cidadania e ajudando o judiciário brasileiro a aprimorar seu modelo de funcionamento. A primeira sessão do Conselho Pleno da OAB deste ano aconteceu no último dia 2 de fevereiro em Brasília. Na pauta, uma série de temas de interesse da advocacia brasileira e da sociedade como um todo. A primeira sessão ordinária do Pleno deste ano contou com a presença da diretoria do Conselho Federal e de representantes de todas as seccionais da Ordem. Diversos temas foram discutidos e aprovados na instância máxima da Advocacia Nacional na primeira sessão do Pleno neste ano. Entre outros destaques, o plenário do Conselho Federal aprovou o apoio a pautas históricas da entidade para o aperfeiçoamento do sistema de justiça brasileiro, tais como a adoção de mandato definido para os ministros do STF, a avaliação de formas alternativas para a nomeação de ministros, a adoção de limites para a tomada de decisões monocráticas e a definição de regras para prevenir conflitos de interesse. A participação da OAB nas discussões para o aprimoramento do judiciário foram tema do discurso de abertura do presidente Beto Simonetti. Abrimos esta primeira sessão do ano com o senso de responsabilidade que sempre guiou a Ordem dos Advogados do Brasil. Cientes todos nós, querida amiga e presidente Marilena Winter, cientes que a omissão jamais foi e nem será uma opção dessa casa. Nas últimas semanas, a sociedade tem cobrado do sistema de justiça mais previsibilidade, transparência, equilíbrio e segurança jurídica. Senhoras e senhores,
O compromisso prioritário da OAB é com a Constituição, é com o Estado Democrático de Direito, é com as prerrogativas da advocacia. Qualquer proposta de aprimoramento do sistema de justiça deve fortalecer e jamais enfraquecer o direito de defesa. O debate sobre o judiciário é legítimo, necessário e urgente, mas precisa ocorrer pela via institucional, com responsabilidade e sem arroubos. E é de conhecimento público que a OAB, nas 2 últimas décadas, apoiou diversas mudanças no sistema de justiça. Como disse, isso não é novidade. Mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal, essa ao longo de tantos e tantos anos, e rememorava com o presidente César que desde Reginaldo Oscar de Castro, essa já era uma proposta, mais uma vez apoiada por mim em 2023. Novos critérios de indicação para ministros do Supremo Tribunal Federal. Limites às decisões monocráticas e regras para prevenir conflitos de interesses. Essas são apenas algumas das propostas que não prosperaram no Congresso e outras simplesmente foram rejeitadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Nenhuma delas, contudo, é estranha à OAB. Todas integram a trajetória histórica desta Casa, desde o apoio decisivo à criação do Conselho Nacional de Justiça. Diante disso, solicito desde logo a este plenário que reitere e que seja por aclamação o apoio às balizas históricas, que são as bandeiras institucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, para que a partir destas premissas, aclamada por este plenário, que é legítimo, para que nós possamos seguir dizendo o que quer a advocacia do Brasil, eu peço, por favor, a confiança e a aclamação dessas bandeiras. O programa desta semana vai ficando por aqui. Pela Ordem é uma produção da OAB Nacional feita com você e para você. Semana que vem temos um novo encontro com mais notícias da advocacia brasileira. Até lá!